Mal, tu mesmo fala aí. Mas eu ainda não comecei. Agora tá gravando. Vamos lá. Glória. Eu vou botar aqui no mudo. Depois eu tiro. Porque tu fica. Então vamos lá, vamos começar. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar, meu Deus, que Tu és bendito, Senhor. Tu és o Deus eterno, Senhor, Deus que sabe todas as coisas, Senhor. E por saber todas as coisas, Senhor, por ter nos criado, meu Deus, nós depositamos em Ti a nossa confiança, Senhor. E Tu venhas fazer nascer no nosso coração o desejo de estar todos os dias confiando em Ti, Senhor Deus, não pela dor, mas pelo amor, Senhor, pelo Teu amor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dê a oportunidade, meu Deus, de ter paciência, Senhor, nas Tuas coisas, saber esperar em Ti, Senhor Deus, acreditar, Senhor, que tudo que Tu prometeu, Tu és fiel para cumprir. Também, Deus amado, desenvolve em nosso coração um amor, Senhor, um amor que Jesus Cristo teve por todos nós, e Tu venhas estar brotando em nossos corações o verdadeiro amor, o amor genuíno, aquele que vem do Teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Pai bendito e Deus eterno, nós estamos aqui, nós nos apresentamos a Ti, como sacrifícios vivos, Senhor, buscando de Ti, querendo receber de Ti. Toma a boca do Joaquim hoje, nessa noite, e fala, Senhor Deus, do Teu amor para nós, e que esse amor venha fazer parte de todos os dias da nossa vida, Senhor, enquanto estivermos aqui. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, escreve os nossos nomes no livro da vida, meu Deus. Nos traz lembranças de coisas que fizemos e Te desagradou, para que possamos Te pedir perdão, Senhor. Para que possamos ser dignos, Senhor, de estar contigo na Tua mesa, Senhor Deus, na eternidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Senhor, pela vida e pelas famílias, Senhor, da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Ecléa, do tio Luzmário e do tio Nilton, Senhor. Olhe por cada um de nós, olhe por cada pai, mãe, filhos e filhas e netos e netas, Senhor. Venha olhar, meu Deus, e honra a nossa família com a Tua presença, Senhor, com o Teu agir, com o Teu mover na nossa vida e com a Tua salvação. Não Te esqueças de nós. Ergue uma muralha de fogo, Senhor, ao nosso redor. Acampa os Teus anjos com espada desembainhada e vai à luta, Senhor. Guerreia por nós aonde nós não podemos ir. E nós Te entregamos agora, nesse momento, Senhor, as nossas guerras, a nossa vida. Nos entregamos a Ti de corpo e alma para que Tu possa, Senhor Deus, tomar nas Tuas mãos a nossa vida e fazer aquilo que é melhor para nós e aquilo que Te agrada, Senhor, conforme os Teus planos, conforme tudo que Tu tens planejado para nós. E se um de nós, Senhor Deus, em algum momento fizemos algo para Ti e Teus planos tenha sido mudados, Senhor, para algo que venha nos prejudicar, que Tu venhas com misericórdia nos perdoar agora, em nome do Senhor Jesus, e trazer, Senhor Deus, planos que sejam bons e agradáveis para nossas vidas, porque não adianta planejarmos se a execução é Tua, meu Deus, mas que Tu venhas ensinar a nós para que possamos planejar conforme os desejos do Teu coração e não do nosso, que sejamos obedientes para Ti, porque como diz a Tua palavra, a desobediência é igual ao pecado da feitiçaria, e nós não queremos estar nessa posição, queremos estar obedientes, prostrados aos Teus pés diante de Ti. Por isso eu Te peço, nos abençoe, faz nascer em nossos corações o fruto, Senhor Deus, do teu coração, dos Teus planos, dos Teus desejos. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. Abra os nossos olhos e nossos ouvidos espirituais para que possamos Te ver e Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir, Joaquim. Amém. Hoje a gente continua com as chaves para o milagre emocional, né? Como a Raquel já havia falado sobre o amor, começado a falar. E hoje a gente vai falar um pouco continuar falando sobre o amor, né? E hoje quem ama suporta as pressões da vida, né? Quem tem o amor consigo ali suporta qualquer momento ali, por exemplo, de dificuldade, momento de apreensão. Daí um exemplo desse ensinamento do amor está no livro de Mateus, no ensinamento onde Deus fala sobre o grande mandamento. Ele vai nos dizer que, entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei,
querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, diante desses dois mandamentos que ele ensina ali, que é amar a Deus e amar o próximo, a gente pode ver a importância de estar praticando o amor, né? Porque ele diz que esses dois mandamentos seriam ali a base para os principais mandamentos. E aqui ele vai dizer que um dos principais exemplos de amor, né, foi o amor que foi expresso quando Jesus morreu na cruz por nós, como a gente já havia falado, né? Jesus, ali mesmo a gente sendo pecador, né, Deus enviou o seu único filho para morrer, para que os nossos pecados fossem apagados, para que a gente fosse ali tivesse a oportunidade de ser salvo e viesse a ser a cada dia mais pessoas melhores, né, cristãos melhores. E aqui nas Escrituras ele vai dizer também que na passagem que durante a nossa vida, né, nós somos moldados muitas vezes por pessoas que nos amam e por pessoas que se recusam a nos amar, né? E a maneira que nós vivemos hoje, as escolhas que fazemos são diretamente influenciadas pelo amor que recebemos. Ou seja, muitas vezes a gente está muito limitado só no que a gente recebe, né? Às vezes a gente diz assim, eu não vou demonstrar carinho por tal pessoa porque ela não demonstra, né? Porque a gente está tão pautado ali só no que a gente recebe que muitas vezes a gente fica só ali, eu só vou só repassar o que eu recebo. E aqui Deus nos ensina que a gente não pode ser desse jeito. Como ele diz, a gente deve amar o próximo assim como a gente ama a nós mesmos. Mesmo sendo difícil, muitas vezes a gente sempre deve praticar esse amor aí com o próximo, né? E aí ele vai dizer aqui que um exemplo desse amor, né, onde quando as pessoas são limitadas a só darem o que recebem, eles dizem que muitos pais não conseguem amar seus filhos como deveriam, porque nunca foram amados de tal forma, né, carinhosa, e isso é um ciclo interminável, porque só podemos dar ao outro aquilo que recebemos muitas vezes por essa perspectiva humana, né? Quando a gente não tem essa perspectiva muitas vezes divina ali para Deus, para o Espírito Santo, a gente fica muito pautado só no que as pessoas nos fornecem, não o que o Espírito Santo pode nos proporcionar. Né? E falando sobre isso, sobre o que o Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar, a gente pode lembrar do livro de Gálatas, né? Que ele diz que o Espírito Santo ele nos proporciona frutos como alegria, amor, fidelidade, os melhores sentimentos possíveis o Espírito Santo pode nos proporcionar. Então, essa importância de ter conosco sempre o amor, ter sempre algo carregando dentro de nós uma forma de demonstrar carinho, afeto por uma pessoa é muito importante. Sobretudo nessa perspectiva que, como ele diz, né, nas nossas relações como pai e filho, né, como amigos e como familiares. E aí ele diz aqui como a gente pode reconhecer, né, esse amor por Deus, esse amor por meio do Espírito Santo. Ele diz que nós precisamos nos tornar canais e não apenas receptores. Quem ama suporta as pressões da vida, e Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus e não somente esperarmos receber o amor de Deus. E ainda que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Como eu já havia falado, Deus sempre nos ensina ali que, embora a gente passe por momentos difíceis e que as pessoas possam nos machucar, nos magoar, a gente sempre deve ali estar entregando nas mãos dele, né? Porque a justiça dele é efetiva na nossa vida e sempre está ali, por mais que a pessoa fale algo que nos machuca, a gente sempre deve demonstrar esse perdão, né? Por Deus, como a gente já falou da importância do perdão, e praticando de uma certa forma esse sentimento bom, mesmo as pessoas sendo mais em muitos momentos com a gente. E a palavra também nos ensina que Deus quer alargar nosso coração, para que nele caibam mais pessoas. Para muitos, só cabem em seus corações as pessoas semelhantes a elas, com a mesma aparência, o mesmo pensar ou falar. Ou seja, aqui a gente não pode se limitar também muitas vezes a ter só ao nosso redor pessoas que pensam só como a gente, pessoas que só partilham as mesmas coisas. Aqui, como ele diz, quando a gente se limita a isso, a gente se torna muito fechado. E Deus não quer que a gente seja fechado, restrito só para um tipo de pessoa, né, que é semelhante a nós. Ele diz que aqui na palavra Deus quer alargar nosso coração, ou seja, quanto máximo de pessoas que a gente puder alcançar para falar ali da palavra de Deus, falar sobre Deus e tocar o coração dessas pessoas, que a gente possa fazer isso e não somente se restringir a determinado tipo de pessoas, né? Até porque Jesus, por exemplo, ele não se restringia somente a um público, né? Ele tinha ali os seus apóstolos, os seus discípulos, mas ele ia onde os leprosos estavam, ele ia ali onde aquelas pessoas menos assistidas, né? Pessoas mais julgadas ali,
ele ainda se direcionava a elas, os leprosos, por exemplo, né? Ele sempre, de uma certa forma, não se restringia somente a um determinado público. Então, assim como Jesus fez a caminhada dele, falando da palavra de Deus para todos os tipos de pessoas, sobre o amor de Deus, a gente também não pode se restringir somente a falar sobre Deus para algumas pessoas. Deus aqui quer alargar o nosso coração, a nossa perspectiva, as nossas, podemos dizer, oportunidades para falar da palavra dele para muitas pessoas, né? Sobretudo o amor, né? Como a gente está discutindo hoje. E aqui ele diz, né, como é amar, né? O que seria esse amar? E ele divide em 3 tópicos. O primeiro, ele fala que amar é separar. Ele vai dizer aqui que amar não é juntar, aglutinar, mas separar. O verdadeiro amor sustenta e persevera a individualidade entre as pessoas. O que destrói o amor nos relacionamentos, muitas vezes, é o desaparecimento das diferenças. Ou seja, algumas pessoas vivem crises terríveis nos seus relacionamentos, sentindo-se sufocadas, pois não conseguem se perseverarem como indivíduos diferentes um do outro. Ou seja, as pessoas não conseguem se preservar ali por meio da diferença, né? Elas não conseguem entender a diferença do outro muitas vezes. Ah, você é diferente de mim, eu não quero essa diferença, eu quero que você às vezes haja igual a mim, ou faça atitudes que sejam ali parecidas comigo ou semelhantes. A gente não consegue respeitar muitas vezes essa individualidade do outro, o que gera muitas brigas, muitas crises, ou sobretudo no relacionamento, é essa falta de respeito perante a diferença do outro, né? Como ele nos diz aqui. E ele disse que o ser humano foi criado com essa individualidade, essa particularidade, né? E que o nosso relacionamento com Deus depende da nossa identidade, ou seja, para a gente estar no caminho com Deus, a gente sempre deve ser nós mesmos, né? Nunca querer imitar alguém ou traçar uma trajetória de uma pessoa que a gente vê, a gente pode se inspirar, mas não querer fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz, né? Porque é muito particular o que Deus faz na vida de cada um. Então, quando ele diz aqui que essa individualidade, essa identidade é importante, é porque Deus nos reconhece como único, porque é isso que nós somos, né? Não há ninguém igual a nós, né? Pode ter pessoas semelhantes, mas igual a nós só há um, né? A da sua individualidade, particularidade só cabe a nós mesmos. Então, quando ele diz aqui e por mais que você se inspire, mas você deve preservar a sua particularidade, é porque Deus tem um agir específico na vida de cada um, que a gente deve sempre preservar isso. E ele diz que nosso relacionamento com Deus depende principalmente dessa identidade pura, né, dessa nossa identidade própria. E a ausência da percepção dessa diferença provoca muitas vezes algum sofrimento, né? E até doenças mentais, como a gente já falou, quando as pessoas muitas vezes têm alguma diferença ou são rejeitadas por serem em algum momento diferentes na vida ou na família ou no meio de amigos, elas acabam trazendo esse peso muitas vezes emocional, né, do passado de alguma coisa. E a gente sempre deve deixar para trás, como já foi falado, esses pesos que talvez foram provocados, né, por alguma mágoa, alguma situação de rejeição no passado, por ser um indivíduo diferente, né? E ele vai dizer aqui também para a gente sobre o amor, que amar é ser capaz de cortar o cordão umbilical a fim de que o outro seja aquilo que Deus o criou para ser, ou seja, que o que Deus criou para a gente ser é muito particular, né? E muitas vezes a gente está ligado a algumas coisas, por exemplo, como o pecado, que nos impede de viver o que Deus quer ali para a gente no momento, de viver esse amor, essa particularidade, essa intimidade. Peraí. Joaquim, teu microfone tá mudo. Voltou? Voltou? Tá. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não conseguem, né, desenvolver esse potencial que Deus coloca dentro delas, essa individualidade, essa intimidade, essa particularidade, porque elas não podem muitas vezes ser diferentes de alguns antepassados seus, como a gente já falou da maldição hereditária, né? As pessoas seguem ali o comportamento dos pais, seguem ali o dos irmãos, né? E acabam muitas vezes seguindo ali algo que não é bacana, porque ela não consegue se libertar daquilo, do convívio diário ali que ela tem, né, da forma de pensar, da forma de agir, e que em algumas situações não é muito bacana de se preservar, porque afasta algumas situações como atitudes pecaminosas, afastam do agir de Deus, né, do viver com Deus. Então, que essas pessoas, e se a gente também tiver em algum momento fazendo essas atitudes que nos afastam de Deus, que a gente venha a repensar
e se arrepender e pedir perdão dos nossos pecados para Deus, para que a gente seja sempre essa pessoa voltada, né, para o amor de Deus, para o Espírito Santo. E ele ainda diz aqui que aquele que ama a si mesmo espera sempre pela vontade de Deus, né? Ou seja, quando a gente tem ali o amor de Deus em nossa vida, a gente sempre nos prioriza, porque quando a gente diz que Deus é o templo, nós somos o templo de Deus, a gente sempre deve nos priorizar, né? Porque se Deus habita no nosso corpo, a gente não deve sempre nos amar, não ser egoísta e nos colocar em primeiro lugar sempre, mas ter sempre ali a prioridade de ter essa noção que o nosso corpo é o templo de Deus e que se ele habita no nosso corpo, a gente também deve nos respeitar e nos colocar ali como prioridade, né? De sempre estar preservando, de sempre estar cuidando do corpo físico, psicológico, espiritual, para que Deus venha realmente a trabalhar dentro desse templo que é o nosso próprio corpo. Daí o segundo tópico, ele diz que amar é desistir. Ele vai dizer que amar significa desistir de controlar a vida de quem amamos, ou seja, é desistir de tentar fazer com que o outro seja aquilo que gostaríamos que ele fosse. Muitas vezes é muito difícil a gente conviver com uma pessoa diferente, porque a gente quer que a pessoa pense em determinadas situações iguais ou haja de uma certa maneira, e o outro muitas vezes talvez não demonstre isso, né? Ele seja diferente e quando ele diz que amar é desistir de tentar tornar o outro aquilo que você quer que ele seja, porque toda pessoa é diferente, né? Toda pessoa tem uma forma diferente de pensar, de agir em determinadas circunstâncias, mas muitas pessoas querem ali que as pessoas sejam daquele jeito, né? Sejam de tal forma, de tal maneira. E muitas vezes a gente tem que abrir mão um pouco disso e dar uma liberdade para que aquela pessoa venha. A gente deve conversar, né? Se caso tiver algum atrito, alguma coisa, mas dar-lhe espaço para que aquela pessoa venha repensar o agir dela, né? Perante algumas situações, para que ela venha melhorar, né? O jeito dela, sobretudo em um relacionamento, né? Quando diz aqui que por mais que a gente gostaria que uma pessoa fosse de tal jeito que ela não fosse, mas que a gente venha ali tentar pelo menos apaziguar aquela situação, né? E não tentar moldar a pessoa de acordo com aquilo que a gente quer, né? De tornar ali um modelo próprio da nossa forma. Aí continuando, ele vai dizer que amar é poder escolher, ou seja, o amor não é sentimento, mas uma escolha que fazemos. Amar é o compromisso de sustentar nossas escolhas. O amor é algo que fazemos e não algo que sentimos, para os outros e para nós mesmos. Quando achamos que temos tudo em nós mesmos, pensamos que não precisamos de Deus, nem das pessoas. E Deus criou o homem a fim de comunhão com ele e colocou no homem a necessidade de relacionamento. Quando a gente acha muitas vezes que a gente não precisa de Deus, como ele fala aqui, a gente muitas vezes tem a falta de perceber que a gente é pobre de espírito, né? Porque quando a gente reconhece que a gente é pobre de espírito, a gente tem a necessidade de buscar a Deus, né? Reconhecer que a gente é pobre de espírito é ter uma humildade para a gente ver que a gente necessita e precisa estar buscando Deus a 24 horas ali do nosso dia, né? Sempre ter um momento de oração e de reflexão com Deus, para que Ele venha agir e trabalhar, e sobretudo dar espaço para que Ele venha trabalhar esse nosso sentimento, né? Como a gente demonstra amor, o perdão com o outro. Ele vai dizer que o amor de Deus também é a fonte e passa por nós e se estende ao outro. Ou seja, o amor de Deus, ele prospera, né, por meio da gente. A gente é um canal de Deus aqui na Terra, para fazer boas ações, para praticar coisas boas, sobretudo partilhar sentimentos bons com as pessoas. Só que aqui ele diz que muitas vezes, né, nós recebemos o amor de Deus, nós não recebemos o amor de Deus, quer dizer, porque estamos com o nosso coração, como o apóstolo Paulo afirma, né? Ele diz que muitas vezes as pessoas estão totalmente obstruídas com lembranças, rancores e falta de perdão, né? Situações mal resolvidas, e até mesmo não tem espaço para receber esse amor de Deus, né? Porque o coração da pessoa tem um espaço ali tão pequeno para o amor, para a presença de Deus, porque está tão carregado de coisas ruins, né? Coisas, rancores, raivas, mágoas, que não tem nem espaço para Deus trabalhar ali na vida da pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo diz que as pessoas estão obstruídas e não tem nem espaço no coração para Deus habitar, é exatamente isso, porque como a gente já falou, quando você é uma pessoa que carrega consigo muitas coisas ruins, fica muito impossibilitado de Deus agir na sua vida e que o Espírito Santo te encher, porque você não se livra desse peso e desse fardo que você vem carregando, né? Então, quando a gente fala sobre o amor de Deus e sobre deixar ser preenchido por Deus, é exatamente se livrar de todo esse peso, esse fardo que de uma certa forma impede o agir de Deus. Daí ele vai dizer também aqui que nós estamos esperando ser amados por Deus ou por alguém para depois amar a Ele e os outros. Ou seja, a gente nunca deve
pensar que Deus não nos ama ou que a gente deve esperar alguém nos amar para depois a gente amar a pessoa. A gente sempre deve demonstrar amor por Deus, né? Porque a maior prova de amor que ele já demonstrou foi ter colocado seu filho para morrer na cruz por nós, né? Então, assim, ele já nos ama. Cabe a nós praticar esse amor com ele também. E, sobretudo, com o próximo, como ele nos ensina. E muitas vezes a gente pode ver algumas situações de pessoas muito frias, né? Essa frieza emocional. Às vezes a pessoa teve alguma situação ali, foi machucado por alguém, alguma situação que ela foi ali viveu e que de uma certa forma ela se sentiu magoada e que ela diz assim: eu nunca mais vou amar porque o amor não existe, meu coração mesmo é de pedra, esse negócio de amor não dá não para mim, né? É porque a pessoa ela já está tão fria, não tem nenhum afeto com ninguém, e que muitas vezes ela acaba se fechando para viver esses sentimentos bons, né? Uma pessoa que diz que está fechada, que tem o coração de pedra, ela está totalmente limitada ali a viver uma vida sem afeto, uma vida sem, como a gente diz, o calor humano, porque, né, tem o carinho, tem o abraço, tem o amor ali na vida diária. E assim, quando a pessoa se restringe a isso, de uma certa forma, ela se torna uma pessoa fria. E uma pessoa fria é uma pessoa que não tem dá espaço para esses sentimentos, né, bons, que é o carinho, o afeto, viver novos relacionamentos, sobretudo com novas amizades, por exemplo, está disposta a viver essa afetividade com as pessoas. Então, aqui ele vai dizer que essas pessoas elas vivem cheias de máscara, pois pensam estar se protegendo, né, estar se protegendo ali de viver esses sentimentos, mas quando na verdade estão adoecendo, porque elas não têm ali aquele amor, aquela coisa, elas vão se amargurando cada vez mais, né, por sentimentos ruins. Ele vai dizer que ser desprezado, magoado, abandonado, abusado, faz parte mesmo do cotidiano, às vezes, da humanidade. É porque o mundo já está, como ele diz aqui, caído, o mundo já está perdido, porque, como as pessoas já dizem hoje, né, o mundo já é maligno, né? Quando a gente tem esse crer em Deus, a gente sabe que a gente está aqui na Terra só de passagem, né? E não cabe a nós se render às coisas do mundo, mas sim buscar a cada dia o reino dos céus, né? Então a gente pode ver essa questão aí do mundo já estar perdido, essa falta de amor do mundo, essas situações que estão ocorrendo aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com essa morte desse rapaz que foi sufocado até a morte, e aqui no Brasil também, em Recife, esse meninozinho que foi morto, o Miguel, em Recife, a gente pode ver a falta de amor na sociedade quando a patroa da mãe da criança só coloca ele, né, no elevador sem nenhuma falta de empatia, né, sem ter um pingo de amor pelaquela criança, como se fosse assim apenas um objeto. Então aí a gente pode ver que, embora o mundo esteja perdido, como muitas vezes ele diz aqui, caído, que a gente sempre deve se lembrar que é muito importante praticar o amor com o outro, praticar esse amor dentro de nós, para que a gente venha ser sempre restaurado, e ter o Espírito Santo para que ele seja fruto, assim como diz nas Escrituras, seja fruto dos melhores sentimentos, que é o amor, a fidelidade, a alegria, né? Que a gente venha ser sempre lembrar dessa palavra e ser sempre cheio do amor de Deus e manifestar o amor com o próximo também. Então a palavra de hoje foi essa, que Deus venha nos abençoar sempre. Amém. Amém, Joaquim. Uma palavra abençoada. E tia só escutou direitinho, porque aqui no condomínio tá uma zoada horrível. Para a gente não perder a qualidade do áudio, vamos logo fazer a oração do Pai Nosso, para poder... Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso como de cada cada dia dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem a quem ofendido. tem ofendido. Não Não deixeis deixeis cair em tentações, tentação, mas livrai-nos livrai-nos do mal. mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito Bendita sois vós entre mulheres, as Bendita mulheres. as mulheres, bendito é o bendito é fruto o do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus. rogai Rogai por por nós, nós, pecadores, agora e na hora na de hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Rodou, Meu Babau. pastor, e nada me Nada me faltará. faltará. Se Deus é por nós, quem Quem será será contra contra nós? nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pedirá?